Olá, eu sou Jill Moricone e damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina. Estamos no meio de nossa jornada por alusões. Imagens e símbolos. Como estudar as profecias bíblicas. Estamos na lição número 7, Fundamentos da Profecia. Queremos encorajar você. Se desejar sua própria cópia do Guia de Estudo da Bíblia para Adultos, acesse 3abnsabbathschoolpanel.com. Prepare-se para estudar conosco enquanto navegamos pela Palavra de Deus. Olá, família! Eu sou Jill Moricone. Damos as boas-vindas ao painel da Escola Sabatina da 3ABN enquanto estudamos a Palavra de Deus. Estamos no meio do nosso trimestre sobre ilusões, imagens, símbolos, como estudar a profecia bíblica. E esta lição é a lição 7, Fundamentos da Profecia. Só quero agradecer muito por fazer parte da família do painel da Escola Sabatina 3ABN. Obrigado pelas suas orações. Obrigado pelo seu apoio financeiro. Porque você doa. Isso faz a diferença para que possamos continuar trazendo para você o painel da Escola Sabatina 3ABN e outras programações da 3ABN para apresentar esta mensagem do Evangelho ao mundo. A mensagem para um mundo perdido. Se você gostaria de uma cópia das nossas notas, você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com. Clique na aba de notas no topo da página. Inscreva-se e toda semana enviaremos nossas notas para que melhore seu estudo da Palavra de Deus. À minha esquerda, quero apresentar minha família, sua família aqui, Daniel Perrin. Tão feliz que você está aqui. Obrigado. Eu tenho a lição de segunda-feira, que são os dois querubins. Oh, maravilhoso! No meio, Pastor James Rafferty. Acho que minhas lições se baseiam nas suas, Daniel. Tenho a lição de terça-feira como brasas ardentes de fogo. Eu amo isso. Pastor John Denzi. É uma bênção estar aqui. Eu tenho quarta-feira, Deus entre seu povo. Amém. Por último, mas não menos importante, minha irmã em Jesus, Shelley Quinn. E eu tenho quinta-feira, a queda de Lúcifer. Antes de prosseguir, queremos ir ao Senhor em oração. Pastor James, poderia orar por nós? Pai, novamente queremos agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estudar a Tua Palavra. É tão empolgante e uma bênção estar na Palavra e ser alimentado por ela. E eu apenas oro para que o Espírito Santo nos guie e conduza não apenas a nós, mas a cada um que está assistindo, Pai. Encha nossos corações com uma visão da Tua glória, Tua bondade, Teu amor. Oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta semana é a lição 7, Fundamentos da Profecia. A lição número 1 foi toda sobre os princípios de estudar a profecia bíblica. Lição 2, como Gênesis, o livro de Gênesis, nos ajuda a entender Apocalipse. A lição 3 foi toda sobre casamento na igreja e a ilustração de Cristo e sua noiva, a igreja. A lição 4 e 5 foram as nações, parte 1 e parte 2. E nós analisamos a ascensão e queda das nações e como Deus está ainda no comando. E Deus ainda está trabalhando em todas as coisas. E no final, Ele estabelecerá seu reino que durará para sempre. Na semana passada, falamos sobre entender o sacrifício e como Jesus, nosso substituto, tomou nosso lugar na cruz. E também é nosso sumo sacerdote. E nos movemos no final para o santuário. Daniel ensinou a lição de quinta-feira na semana passada um pouco dentro do santuário, aquelas cenas da sala do trono de Isaías 6 e Apocalipse 4 e 5. E nesta semana avançamos, por assim dizer, para a sala do trono de Deus. Exploramos como a raça humana se relaciona com um Deus santo, como o sacrifício de Cristo nos restaura e nos aproxima do trono, como Deus planeja nos restaurar para que possamos revelar sua glória a um mundo perdido e moribundo, e como podemos nos tornar uma raça de pecadores perdoados e redimidos. E eu acho que através de tudo isso, descobrimos que o caráter de Deus está em exibição em todo o universo. Esta semana é sobre comparações, e veremos isso à medida que avançamos. Vamos ler nosso texto para memorizar, que está em Isaías 6. Vamos começar com Isaías 6. Você pode abrir lá. Isaías 6, versículo 8. Também ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem enviarei e quem irá por nós?
Então eu disse: aqui estou. Envia-me! Na lição de domingo, esse é o título. Aqui estou. Envia-me! E estamos, na verdade, olhando para uma comparação entre o chamado de Isaías e o início do ministério público de Jesus. Agora, isso é uma comparação realmente fascinante para mim e acho que não estudei suficientemente sobre isso, então estou animada para poder estudar isso juntos. Esta comparação entre o chamado de Isaías e o início do ministério público de Jesus. Agora, Daniel, se você assistiu semana passada, fez um ótimo trabalho ao falar sobre Isaías 6. Vamos apenas destacar alguns pontos principais e depois vamos começar nossa comparação. Estamos em Isaías 6, versículo 1. E que Isaías viu no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor sentado no trono alto e exaltado. Teve uma visão, por assim dizer, da própria sala do trono de Deus. E o manto de sua veste enchia o templo. Acima dele estava, como é mesmo a palavra? Serafins. Agora, essa palavra serafins nós vamos estudar à medida que prosseguimos hoje. Literalmente, em hebraico, significa os ardentes. Os ardentes, lembre-se disso. Os serafins, quantas asas tinham? 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, esses seres, serafins, os ardentes com 6 asas em volta do trono, isso me lembra um pouco de Apocalipse 4. Temos as 4 criaturas vivas com as 6 asas ali na sala do trono. E eu sei que, avançando mais, teremos mais comparações dessas cenas da sala do trono. Mas o que está acontecendo? Isaías está vendo Deus como ele realmente é, elevado e majestoso. Santo, santo, perfeito, onipotente, todo-poderoso. E, em contraste, ele viu a si mesmo. Ou em Isaías capítulo 6, versículo 5, o que ele diz? Ai de mim! Estou perdido! Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você já se viu de verdade? Quero dizer, sinceramente, você já viu uau, a profundidade da depravação no seu próprio coração? Não posso dizer que vi isso tanto quanto provavelmente deveria ter visto, mas posso dizer que nas vezes em que vi, mesmo que só por um instante, na sujeira do meu coração, o orgulho que está ali, ou a arrogância, o ciúme contra outras pessoas, a falta de perdão ou amargura. Quando Deus me mostra quem eu sou em contraste com a sua santidade, isso é uma revelação do caráter de Deus em contraste conosco. Foi isso que Isaías viu naquele momento. A santidade, beleza e perfeição de Deus. Em contraste, ele reconheceu sua pecaminosidade. No momento, se arrependeu. Você falou sobre a experiência de conversão. Confesse esse pecado e então, verso 6, um dos serafins, os ardentes, voou até mim com uma brasa viva na mão que ele pegou com uma tenaz do altar. Ele tocou minha boca e disse: isso tocou seus lábios. Sua iniquidade foi removida e seu pecado purificado. E então, e somente então, Isaías estava pronto para ser enviado. Quando Deus disse no versículo 8, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? E quem irá por nós? Então, Isaías estava pronto para responder ao chamado. Então, ele pode dizer: aqui estou eu, envie-me. Veja, ele não estava pronto quando pensou que estava. Ele estava pronto quando reconheceu quem ele era. E quem ele era não era nada em comparação com Deus. E ele estava pronto depois de ter sido purificado. E pronto para ser enviado. Então, vamos olhar para esta comparação entre o chamado de Isaías e o início do ministério público de Jesus. Agora, analisamos algumas comparações nas semanas anteriores e já dissemos isso antes, mas acho que vale a pena repetir que todas as comparações falharão em algum momento. Portanto, isso não é um paralelo perfeito. Não será um paralelo perfeito. Estamos apenas observando algumas semelhanças. A comparação realmente só pode ir até certo ponto. Então, vamos ver. A primeira comparação que vejo 5 comparações. Primeiro é o envolvimento celestial. O céu está envolvido em ambos. No chamado de Isaías, Isaías teve uma visão da sala do trono, não teve? O céu estava intimamente envolvido no chamado dele lá. No lançamento do ministério de Jesus, o céu estava envolvido? No batismo dele, o que aconteceu?
o céu se abriu. Nós ouvimos a voz de Deus, não eu e você literalmente, mas ali a voz de Deus dizendo: Eis o meu filho amado, e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. Então, em ambos os casos, há um envolvimento celestial. Nos dois casos, número 2, comparação número 2, outros estão envolvidos na preparação para a missão. No chamado de Isaías, quem está envolvido? Os serafins, os ardentes, estavam envolvidos na preparação para a missão. E quanto ao início do ministério de Jesus? Quem estava envolvido no início do ministério de Jesus? João Batista. Agora, quando pensamos em João Batista, vamos para o capítulo 5 de João. João, capítulo 5. Este é, claro, Jesus falando aos judeus, aqueles que estavam meio que contra ele, e ele está falando sobre o testemunho quádruplo de si mesmo. Não vamos entrar em todos esses detalhes, mas a parte interessante é sobre João, porque João Batista foi uma das testemunhas de Jesus como o Messias. Estamos em João, capítulo 5, versículo 33. Você enviou a João, e ele deu testemunho da verdade, mas não recebo o testemunho do homem. Digo essas coisas para que vocês possam ser salvos. Versículo 35. Ele era como é mesmo a palavra? Lâmpada ardente e brilhante, e vocês estiveram dispostos a se alegrar por um tempo em sua luz, e depois continua. João Batista como a lâmpada ardente e brilhante. Agora, a comparação é fascinante entre os serafins, os ardentes que estiveram envolvidos na preparação para a missão de Isaías, e João Batista, a lâmpada ardente e brilhante que está envolvida na preparação para o lançamento da missão de Jesus. João Batista participou da preparação para a missão de Jesus? Com certeza. Vemos isso em Mateus capítulo 3, no versículo 1. Naqueles dias, João Batista veio pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pois este é aquele de quem falou o profeta Isaías, a voz de alguém clamando no deserto. Prepare o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista estava envolvido na preparação do caminho do Senhor. Ele estava envolvido na preparação para a missão de Jesus. Comparação número 3. Ambos envolviam arrependimento. Isaías, ele se arrependeu, não é? Quando ele disse: Ai de mim, reconheceu seu pecado e a luz de quem Deus é, santo e elevado. Agora, Jesus não precisava se arrepender, porque sabemos que Jesus não tinha pecado. Isso mesmo! Jesus não precisava se arrepender porque ele era sem pecado. Mas, no início de seu ministério, João Batista pregou o quê? Arrependimento. O chamado ao arrependimento precedeu, por assim dizer, o início do ministério de Jesus. Comparação número 4. Ambos envolveram purificação. Isaías foi purificado pelas brasas do altar. O ministério de Jesus, ele era aquele que trazia a purificação. É uma inversão. Ele é quem traz a purificação. João, capítulo 1, versículo 29. João Batista falando de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Isaías precisava de purificação. Jesus trouxe purificação. Finalmente, a comparação número 5. Ambos estavam envolvidos no envio. Depois que Isaías estava pronto, o que ele disse? Estou aqui, envie-me, use-me, quero ser usado, Deus, por você. Jesus, imediatamente após seu batismo, ele segue, primeiro para o deserto, aqueles 40 dias de tentação com Satanás, mas depois imediatamente para pregar. Ministério de ensino e cura. Então, eu amo essa comparação para você e para mim hoje. Deus quer estar envolvido. Podemos nos arrepender, podemos nos preparar para a missão e então podemos ser enviados. Amém. Obrigado, Jill. Esse conceito de brilho ardente certamente vai entrar na lição de segunda-feira. Meu nome é Daniel Perrin e tenho a lição de segunda-feira, que é os 2 querubins. Eu quero que você se coloque na posição de Adão e Eva no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo por escolha deles. O pecado mudou tudo. Agora, claro, ao olhar ao redor, você pode ver as mesmas borboletas voando, e as árvores e as flores e as coisas que Deus criou. Ainda parecia muito o mesmo, mas Adão e Eva podiam perceber que tudo havia mudado. Imediatamente, eles souberam que estavam nus, em outras palavras, sem roupa.
Eles haviam sido revestidos com a justiça de Deus e isso os cobria completamente, iluminando tudo. Vou anotar que, se você se inscrever, receberá alguns textos bíblicos sobre essa cobertura brilhante, sobre as vestes de luz, alguns textos bíblicos lá. Mas quero compartilhar com você uma declaração do livro Filhas de Deus, de Ellen White, página 25. Ele diz: a clara e perfeita luz que até então os cercava iluminou tudo o que eles se aproximaram. Imagine isso. Tudo o que eles se aproximam, essa luz do caráter de Deus brilha sobre isso. Mas, privados dessa luz celestial, a posteridade de Adão, que somos nós, não podia mais traçar o caráter de Deus em suas obras criadas. Então agora, em vez de uma luz maior, momento a momento do caráter de Deus, eles viam escuridão diante deles, mesmo na criação de Deus, ao compararem com o que conheciam antes. E assim, eles começam a arrancar folhas de caules e hastes e tentam cobrir o que sabiam que havia mudado. A justiça se foi. Então, eles ainda estão no jardim do Éden. Mas as coisas haviam mudado. Uma barreira havia se formado entre eles, e sentindo a ausência da presença de Deus, a presença orientadora de Deus, guiando até mesmo suas palavras, eles começaram a se tornar defensivos e acusatórios. Vemos isso em Gênesis 3, até mesmo em relação um ao outro, porque tudo havia mudado. Mas eles tinham um encontro com Deus. Todos nós temos. Eles sabiam que Deus os chamaria em breve, e nós sabemos disso também. Então, eles começaram a fugir de Deus. Por quê? Por que estavam fugindo de Deus? A resposta está em Gênesis 3:10, onde Adão diz: eu ouvi sua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Então, me escondi. Em outras palavras, eu não suportaria que você me visse assim. E Deus não oferece palavras suaves para eles. Talvez eles esperassem que Deus fosse bom demais, amoroso demais, gentil demais para manter sua lei em um assunto tão pequeno. Um assunto tão pequeno como uma fruta, mas seu pecado é exposto por Deus, e o caráter de seu pecado é então completamente revelado com uma linha reta e direta, que levou do pecado diretamente à morte. Um anjo estava observando e também aprendendo, enquanto um símbolo é revelado que por toda a eternidade se incrustará no coração. E este símbolo é de um sacrifício inocente, e sabemos disso porque em Gênesis 3:21, Deus veste o casal pecador com peles. Estas são as peles de um animal. Um animal perfeito. Esta é a criação perfeita de Deus. E assim, a nova roupa, a pele que cobria um animal, agora cobre Adão e Eva. Esta não é a roupa original deles, certo? É como uma espécie de substituto, uma espécie de marcador que algo mais se oferece até que você possa ser coberto plenamente pela justiça de Deus novamente. Mas isso declarava a eles, isso mostrava a eles algo. O amor de Deus. Aqui, o Deus que eles temiam há um momento e do qual estavam fugindo diz: não há nada a temer em mim, eu não mudei, você havia mudado. Mas, agora eles entendem algo que não poderiam ter entendido antes, que é um entendimento ainda maior da profundidade do amor de Deus. E assim, a mesma mensagem que foi dita a Davi pelo profeta por Deus, através do profeta Samuel em 2 Samuel 12:13, vem a eles: você não morrerá. Eles podem pensar sobre isso e acham que tudo terminou agora, mas Deus então os acompanha para fora do jardim do Éden. Você não pode entrar aqui. Seu caráter não é adequado para este lugar. Você não pode participar da árvore da vida. Você pode olhar de fora, mas não pode entrar. Isso não é mais para você. O lar que você construiu com galhos e ramos, que treinou para ser um lugar onde morar, não é para você. O lugar onde você comungava com Deus e ouvia anjos, você não pode mais entrar lá. Então, o que vai mantê-los fora? O que vai mantê-los fora deste jardim? Gênesis 3:24 diz: então ele expulsou o homem e colocou querubins. Agora, os serafins são os ardentes. Querubins são uma classe diferente ou um grupo diferente de anjos, ministros de Deus, mensageiros. Ele colocou os querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se virou em todas as direções para guardar o caminho para a árvore da vida. Agora, vocês são Adão e Eva. Onde vocês vão ficar neste momento? Vocês vão ser como Caim e seu exemplo que se afastou da presença do Senhor? Ou vão se aproximar o máximo possível e ficar perto dos querubins? Porque, afinal, o que os querubins têm com eles? Aquela espada.
E isso pode ser, de qualquer forma, se a espada está brilhando, flamejando. É isso que eles perderam. É isso que eles precisam. É isso que eles querem. Aqueles anjos perfeitos em todo o seu esplendor, não é o esplendor deles, é o esplendor da justiça de Cristo, da glória de Deus. Eles vêm à beira do jardim. Eles não podiam, Adão e Eva não podiam entrar no jardim, mas Deus traz sua glória à beira, onde eles podem continuar a se encontrar com Ele. Esse Deus que os amou o suficiente para dar essa imagem, esse símbolo do sacrifício, e eu acredito que era um cordeiro, embora a Bíblia não diga que era um cordeiro ali. Esses querubins, eles não são apenas agentes de segurança, cuidando de um posto de guarda. Ouça como a Bíblia continua a falar sobre eles em Êxodo 25, 22, onde Moisés recebeu instruções sobre a construção do santuário e agora está sendo descrita a Arca da Aliança. E diz: "E lá eu me encontrarei com você." Isso é acima do propiciatório da Arca da Aliança, e falarei com você de cima do propiciatório entre os dois querubins que estão sobre a Arca do Testemunho. Em Êxodo 26, 31, há um véu que está entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e nele estão tecidos em fio de ouro, querubins. Ezequias ora em 2 Reis 19 e 15. Ele diz: "Ó Senhor, Deus de Israel, aquele que habita entre os querubins." Existem outros lugares que têm a mesma descrição. 1 Timóteo 6,16 fala de Deus como aquele que sozinho tem imortalidade, habitando em luz inacessível. Então aqui você tem essa luz dos querubins trazida à beira do jardim. E isso me lembra muito de Ezequiel capítulo 1, onde o povo de Deus, muitos deles foram enviados ao exílio, e então Ezequiel vê o trono de Deus em rodas, ficando móvel. Como se Deus dissesse: "Você não pode vir à minha presença por causa do seu pecado, da sua injustiça, mas Deus ainda permite que sua justiça se mova para chegar onde eles podem ter acesso." O que tudo isso significa para a profecia bíblica? Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: "Não são todos eles," falando sobre anjos, "espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação?" Os anjos têm um ministério. Eles não são apenas guerreiros e guardiões, embora sejam essas coisas, mas os anjos no portão do Jardim do Éden estão lá para ministrar a Adão e Eva e a qualquer um que esteja disposto e desejando ficar o mais próximo possível da presença de Deus, de seu brilho e de seu amor. Aqueles anjos ainda têm sua cobertura justa. Adão e Eva, eles a desejam, e então eles vão lá. É para lá que eles vão. Deus não está nesse negócio de simplesmente manter as pessoas afastadas. Deus está no negócio de, em última análise, atrair as pessoas para perto dele. Pessoas que não merecem. Pessoas que, por si mesmas, não têm nenhuma dignidade. Então, a luz da presença de Deus avança até lá. E os querubins, eles são aqueles que estão ali entre eles. O que isso significa para nós hoje? Temos anjos que são enviados a nós. A Bíblia nos diz isso claramente. Anjos são enviados como ministros a nós e temos o privilégio da oração, de entrar na presença de Deus. Não estamos tão desesperados a ponto de nunca ter acesso à presença de Deus, embora não mereçamos. Deus nos deu uma maneira de acessar a justiça sustentadora de Cristo. Ouça isso em Provérbios 11 e 30. O fruto do justo é uma árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. Deus nos oferece ainda acesso à árvore da vida. Quero encerrar aqui com uma declaração do livro Lar Adventista, de Ellen White, na página 424, parágrafo 1. Aqueles com quem Cristo habita estarão cercados. Certo, isso está falando no tempo presente aqui. Aqueles com quem Cristo habita estarão cercados por uma atmosfera divina. As suas vestes brancas de pureza serão perfumadas com fragrância do jardim do Senhor. Os seus rostos refletirão a luz dele, iluminando o caminho para pés trôpegos e cansados. Veja bem, Deus quer que você, até hoje, tenha acesso à sua presença, e ele envia aqueles 2 querubins onde podemos nos encontrar com Deus. Deus envia anjos para caminhar ao nosso lado e nos ministrar. Que bênção é essa? Amém. Louvemos ao Senhor por sua presença que Ele nos dá. Vamos fazer uma pausa rápida para um momento de missão 3ABN. Voltaremos em breve. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN. Herschel não teve uma vida fácil. Na verdade, ele não encontrou o Senhor até ter 70 anos de idade, quando começou a assistir a um programa religioso na televisão. Depois que aquela série de programas terminou, Herschel começou a mudar de canal
e encontrou a 3ABN. Ele descobriu que os sermões eram baseados na Bíblia e ficou antenado porque tudo o que ouvia era respaldado pelas Escrituras. Logo, ele sentiu um forte desejo de ser batizado. Então, conversou com seu pastor local da Igreja Adventista do Sétimo Dia, explicando que não conseguia participar dos cultos regulares. Eu sinceramente iria se pudesse, ele disse. No entanto, eu simplesmente não consigo ficar em lugares com tantas pessoas. Sou grato que Deus diz: minha graça é suficiente para você, pois minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Vivo com o que tenho, faço o melhor que posso e assisto 3ABN todos os dias. Herschel tem compartilhado o que está aprendendo com seu filho e Nora quando eles vêm para um estudo bíblico todo sábado em sua casa. Eu estive perdido por 70 anos, ele diz, mas finalmente acordei e vi a luz. Esse primeiro programa abriu a porta para mim, mas a 3ABN escancarou essas portas. Sim, Deus está procurando suas ovelhas perdidas, e quando elas ouvem sua voz, elas o seguem. Junte-se a mim na próxima vez no 3ABN Mission Moments. Bem-vindo de volta ao nosso estudo sobre fundamentos para a profecia. E passamos a palavra ao pastor James. Obrigado, Jill. Obrigado, Daniel. Vamos continuar com o mesmo tema. Estamos na lição de terça-feira que se chama Luz Ardente. Carvões de fogo. O trimessário diz: querubins, seja como seres vivos ou os símbolos dourados deles, aparecem por todo o Antigo Testamento. Eles são frequentemente retratados como estando imediatamente ao lado do trono de Deus. Não esqueça essa frase. Vamos voltar a isso em breve. Radiando sua glória para o universo. Querubins também estão bordados na cortina diante do Santo dos Santos, Êxodo capítulo 26, versículo 1. No livro de Salmos, o supremo poder de Deus sobre a criação é poeticamente retratado como Deus sendo transportado pelo ar por querubins. Salmo 18, versículo 10, Deus ordenou que a Arca da Aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro maciço com asas estendidas, um em direção ao outro. Depois o trimestral continua dizendo: leia Ezequiel. Quais semelhanças você vê entre esta passagem e as cenas descritas em Isaías capítulo 6, versos 1 a 6? Apocalipse capítulo 4, versículos 1 a 11. E claro, o que vemos lá são querubins, serafins, anjos muito semelhantes em aparência aos de Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, no entanto, tem uma grande diferença. No capítulo 4 do Apocalipse, você tem diante do trono não apenas esses querubins ou serafins ou anjos, mas também o que é descrito como 24 anciãos. Agora, esta é uma nova representação no livro do Apocalipse. Você não encontra os 24 anciãos em Ezequiel capítulo 1, ou Ezequiel capítulo 10, ou Isaías capítulo 6, ou Daniel capítulo 7, onde há milhares e dezenas de milhares de anjos. Você só encontra os 24 anciãos no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, e a razão para isso é porque esses anciãos estão aqui apenas por causa do cordeiro que está no meio do trono, morto no meio do trono. Apocalipse capítulo 5. Na verdade, Apocalipse capítulo 5 explica como os anciãos chegam lá. Os anciãos que têm vestes prometidas àqueles que vencem nas 7 igrejas, vestes brancas finalmente restauradas a eles, os anciãos que têm coroas prometidas àqueles nas 7 igrejas e os anciãos que estão sentados em tronos, não ao lado do trono, não pelo trono, mas Jesus diz: você se sentará comigo no meu trono. Você vê, Deus pretende que o plano de salvação avance de tal forma que seu propósito para a humanidade, criada por um tempo um pouco menor que os anjos, não seja perturbado. Em outras palavras, Deus nos restaurará ao seu propósito original. Vamos realmente substituir os anjos no céu. Isto é o que a Bíblia indica. Na verdade, vemos isso à medida que avançamos pelo livro do Apocalipse, e é assim que vemos isso, né? No capítulo 7 do Apocalipse, no capítulo 5 do Apocalipse, um dos anciãos diz a João: não chore. Agora, Daniel compartilha
compartilhou isso em nossa última reunião, foi uma bela apresentação. Apocalipse capítulo 5 é meio que uma visão geral de todo o plano de salvação. Saiba que não há homem no céu, não há homem na terra, não há homem debaixo da terra que possa alterar nosso destino com a morte. Esse é o livro que está selado, é a história das nações. E nenhum homem é digno, seja Enoque ou Elias, que foram transladados sem ver a morte, nenhum homem no céu e nenhum homem debaixo da terra, ou seja, aqueles que morreram como Daniel, que era tão perfeito que seus inimigos não conseguiam encontrar falhas nele, e nenhum homem na terra, nem papa, nem presidente, nem qualquer homem, é santo o suficiente ou justo o suficiente para alterar nosso destino com a morte. A única pessoa que poderia alterar nosso destino com a morte foi Jesus. O leão da tribo de Judá, ele é capaz de pegar o livro. Então um dos anciãos vem até ele, não um dos anjos, um dos anciãos vem até João e diz: João, não chore. Eu sei que você tem chorado muito, mas não chore. Isso é nosso. Incrível! Eu nem diria responsabilidade, mas qual é a palavra que estou procurando? Honra, privilégio. Nós, como seres humanos, agora podemos desempenhar o papel com os anjos, apresentando pessoas a esta bela imagem do plano de salvação. A gente pode ir até as pessoas e dar um tapinha no ombro e dizer: não chore, eu sei que você perdeu um ente querido. Não chore, eu sei que você sente como se tivesse sido superado pelas perdas econômicas em sua vida. Não chore, eu sei que você sente que este vício em drogas é grande demais para você. Não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele prevaleceu onde falhamos. Conseguimos caminhar com os anjos e ministrar. Por isso, quando Isaías foi purificado, ele disse quando ouviu a voz: quem irá por mim? Você sabe, normalmente Deus envia seus anjos. Deus enviou seu anjo a Daniel no capítulo 9 de Daniel, fui enviado rapidamente para voar até você. Mas há momentos em que Deus realmente envia seres humanos. Na verdade, vemos isso claramente. Essa transição ocorre claramente quando chegamos ao capítulo 14 do Apocalipse. Porque no capítulo 14 de Apocalipse, o povo de Deus está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eles estão no Monte Sião por fé, espiritualmente. Efésios diz que estão sentados com Cristo e eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, não apenas lá, mas aqui. E porque fazem isso, eles próprios são comparados a um anjo, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, qual é o trabalho do povo de Deus em relação a esses anjos? É incrível quando você pensa no trabalho dessas 4 criaturas vivas. Vamos apenas olhar alguns versos. As 4 criaturas vivas são encontradas em Apocalipse 4, 6 a 9, 5, 6 a 14, 6, 1 a 8, 7, 11, 14, 3, 15, 7 e 19, 4. E os textos que descrevem essas criaturas não indicam que elas são figurativas, mas que são reais, são seres reais. Criaturas vivas, seres literais, que são seres angelicais ou querubins. Agora isso fica claro ao notar sua proximidade ao trono de Deus. Ezequiel 1, 12 a 20 sugere que eles estão em movimento constante ao redor do trono. Agora, novamente, ao lermos esses textos, precisamos pensar sobre o que Deus planejou para nós, movimento constante ao redor do trono de Deus, seguindo o Cordeiro aonde quer que ele vá. Agora, a descrição deles, a descrição desses seres na Bíblia, tem eles cobrindo seus olhos, certo? Então eles têm rostos de leão, de bezerro, de águia, de homem. Agora, isso é bastante figurativo e sugere um ministério onisciente de anjos celestiais que são enviados à terra como humanos, o rosto de um homem, Hebreus 13, 2. Gênesis capítulo 18, para servir como um bezerro, Hebreus 1,14, Mateus 18,10, com rapidez como uma águia, Daniel 9,21 e com autoridade real ou celestial como um leão, Apocalipse 5,5 e 10,3. Portanto, o propósito dos 4 seres vivos também tem a ver com declarar a santidade de Deus e liderar na adoração e louvor a Deus. Eles também estão envolvidos de alguma forma com a justiça de Deus. Esse poder é visto novamente em Apocalipse capítulo 15, versículo 7, quando um dos 4 desencadeia as 7 últimas pragas da ira de Deus sobre a humanidade. Agora, os 4 seres viventes são muito semelhantes, se não os mesmos seres como aqueles em Ezequiel capítulo 10, versículos 2, 14 e 20 e Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Então, eles são 4 em número, cheios de olhos, tendo rostos como seres em Ezequiel 1:10, tendo 6 asas, Isaías 6:2, e oferecem adoração como seres em Isaías 6:3, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. No entanto, o número 4 é na verdade simbólico, não é literal,
porque os seres angélicos do céu somam milhares de milhares e 10.000 vezes 10.000, certo? Então, não somos apenas 4 de nós, não há apenas Daniel e seus 3 amigos. Há milhares de pessoas servindo a Deus, milhares de mensageiros, milhares de anjos, milhares de pastores. E a propósito, a palavra anjo em grego significa mensageiro, um anjo literal, um mensageiro e também, por implicação, um pastor. Em outras palavras, há uma transição acontecendo e Deus quer que façamos essa transição agora. Deus quer que nós, seres humanos, venhamos a esta terra para sermos preenchidos com seu Espírito e venhamos às pessoas desta terra, não apenas como humanos, mas como a imagem semelhante a um bezerro, com rápida velocidade, avançando como as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, e com autoridade, com a autoridade de Deus. Jesus nos deu essa autoridade na missão de ensinar o Evangelho e pregar o Evangelho a todo o mundo. Ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o número é simbólico e representa eu acredito. Os 4 pontos cardeais, o norte, sul, leste e oeste do mundo, ou seja, da Terra. Em outras palavras, anjos estão cercando este planeta com uma revelação da santidade de Deus e com uma mensagem do céu, e devemos nos juntar a eles e espalhar por toda parte e proclamar a santidade de Deus e trazer esta mensagem do céu. Em resumo, esses seres são anjos cujo propósito é ministrar aos habitantes da Terra e iniciar o culto de exaltação a Deus. Eles são os mesmos seres em Ezequiel 10 e Isaías 6, 1, 2, 3 e de certa forma estão envolvidos na justiça divina de Deus, bem como em seu trabalho contínuo de ministério para toda a humanidade. E devemos unir com aqueles anjos naquele ministério à humanidade, devemos ser como Isaías dizendo a Deus: purifica-me e estou disposto a ser enviado e dar uma mensagem a todos os habitantes da terra, a mensagem do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Bom, agora estamos na parte da lição de quarta-feira. Deus entre os seus. Que pensamento maravilhoso, Deus entre seu povo. Quando você olha no livro de Êxodo, Deus lhe dá uma imagem de sua presença com o povo de Israel. Êxodo 13, versículos 21 e 22 diz: E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los. O caminho e à noite em uma coluna de fogo para dar-lhes luz. Para irem de dia e de noite, observe agora o próximo verso. Ele não tirou a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo à noite de diante deles. Então, ele estava sempre com elas. Uma imagem maravilhosa de Deus, um Deus amoroso, nosso Pai celestial, que, é claro, faz a mesma coisa conosco. Não vemos a coluna de nuvem, não vemos o fogo à noite, mas temos a certeza de que Ele está conosco. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, na organização do acampamento do povo de Israel, Deus deu instruções específicas. Vamos para o livro dos Números, capítulo 2. Números, capítulo 2. E começaremos a ler no versículo 1. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Cada um dos filhos de Israel deve acampar com seu próprio estandarte ao lado do emblemas da casa de seu pai. Eles devem acampar a alguma distância do tabernáculo de encontro. Esta é uma mensagem do Senhor sobre a disposição de como as tribos deveriam estar ao redor do santuário, ao redor do tabernáculo no deserto. Deus é o único. Caso contrário, você poderia ter dito: não, eu quero estar aqui. Não, eu quero estar aqui. Provavelmente. Reclamando, provavelmente lutando internamente, mas Deus deu as instruções e as pessoas tiveram que seguir. Note agora que diz uma certa distância do tabernáculo do encontro. Precisamos entender que o Senhor é um Deus reverente. Precisamos ser reverentes a Ele, uma distância respeitosa, vamos chamar assim, do tabernáculo. É onde deveriam estar. Números, capítulo 2, versículo 3. Aqui estão as instruções. No lado leste, em direção ao nascer do sol, aqueles do estandarte das forças de Judá acamparão de acordo com suas famílias e nação. O filho de Aminadab será o líder dos filhos de Judá. Assim, Judá foi colocado em destaque no sentido de estar no lado leste, e quando montaram acampamento, Judá deveria avançar com eles. E assim, Judá estaria na frente. Números, capítulo 2, verso 10.
No lado sul estará o estandarte das forças com Ruben, de acordo com seus exércitos, e o líder dos filhos de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Números, capítulo 2, versículo 18. Do lado oeste estará o estandarte das forças com Efraim, de acordo com seus exércitos, e o líder dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Amiúde. Eu não tenho certeza de como se pronuncia, mas Amiúde. Números 2, 25. O estandarte das forças com Dan deve estar do lado norte, para suas famílias, e o líder dos filhos de Dan será Ahiezer, filho de Aminizadá. Agora, esta era a disposição. 4 lados e, claro, 3 de cada lado. E repare no que a lição diz. Observe que cada tribo dominante hasteava sua própria bandeira ou flâmula especial para indicar quem eram. Enquanto as escrituras não são explícitas ao descrever o que foi desenhado, em cada bandeira há uma tradição interessante, vagamente baseada nas características tribais descritas em Gênesis, capítulo 49 e Deuteronômio 33. E esta é a lição que destaca, que atribui um dos 4 rostos de cada um dos 4 pontos cardeais. De acordo com a tradição rabínica, o estandarte de Judá levava a figura de um leão, a de Ruben, a semelhança de um homem ou de uma cabeça de homem, a de Efraim, a figura de um boi, e a de Dan, a figura de uma águia. Para que as 4 criaturas vivas, unidas com as formas árabes descritas em Ezequiel, pelo profeta Ezequiel, foram representadas nesses 4 estandartes, e eles carregavam esses estandartes sempre que se moviam. E assim, é claro, a lição destaca. E é muito importante, né? Nós não podemos dar muito crédito à tradição, mas ainda é interessante comparar essa tradição antiga com a descrição da Nova Jerusalém na Bíblia. E é isso que vamos fazer agora para Apocalipse, capítulo 21. E então, vamos olhar para o padrão que emerge sobre os portões representando as 3 tribos em 4 lados da cidade. Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá. Versículos 12 e 13. E assim, o versículo 12. Além disso, ela tinha grandes e altos muros com 12 portões e 12 anjos nos portões. Os nomes escritos neles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões a leste, 3 portões ao norte, 3 portões ao sul, 3 portões ao oeste. Então, muito interessante quando você compara a forma como eles estavam acampados e o modo dos portões na Nova Jerusalém. Muito interessante considerar isso. Agora, novamente da lição, a descrição tanto do acampamento de Israel como da Nova Jerusalém destaca um fato crucial. Deus pretende trazer a humanidade para perto de seu trono. O livro do Apocalipse nos ensina que o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Quando você olha para o tabernáculo no deserto, a forma como eles estavam organizados, todos estavam organizados, voltados para o tabernáculo. O tabernáculo estava no centro. Todos tinham igual acesso a ele. Praticamente eles tinham a mesma quantidade de distância para percorrer. Aqui está um tabernáculo e então você tem todas as tribos. Eles estavam ao redor. Muito interessante. E Deus quer que estejamos próximos dele. Vamos passar em um momento para Apocalipse, capítulo 21, mas quero ler para vocês o Salmo 140. 140, versículos 12 e 13. Eu sei que o Senhor manterá a causa dos aflitos e a justiça para os pobres. Certamente os justos agradecerão ao seu nome, os retos habitarão em sua presença. Deus quer que habitemos em sua presença. Mas ele vai nos transformar, ele vai nos mudar. Estamos nesse processo agora para sermos transformados à sua semelhança. Quando estivermos em sua presença, não haverá pecado entre nós, nem pecado em nós. Quando você olha para o 1º capítulo de João, diz: aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso, e a verdade não está nele. Todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Deus providenciou para que cada um de nós possa estar limpo, ser completamente purificado de todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, para poder estar na presença dele. Que bênção saber que você não precisa depender de si mesmo, pode depender do Senhor Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado. Agora, a outra imagem, em Apocalipse, que nos fala sobre Deus estar em nossa presença.
Isso está em Apocalipse, capítulo 1. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13, nós lemos: Então eu me virei para ver a voz que falou comigo. E é interessante, eu me virei para ver a voz. Você sabe, normalmente você não se vira para ver uma voz. Você aprende, você se vira para ver a pessoa que está falando com você. E isso é realmente o que significa. E ao me virar, eu vi 7 candelabros dourados. E no meio dos 7 candelabros, um, semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa até os pés e cingido no peito com uma faixa dourada. Maravilhoso. Esta é uma imagem de Jesus. Ele está em nosso meio. Lembre-se de que Jesus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, onde ele está. Lá estou eu no meio deles. Deus está nos informando que ele quer que estejamos perto dele porque ele está perto de nós. E ele quer que cada um de nós, todos ouvindo minha voz, ele quer que você faça parte de sua família, parte de seu reino. Não perca a oportunidade e o privilégio que o Senhor está te dando agora. Você pode passar de ser um filho do diabo para ser um filho de Deus. Tudo por causa de Jesus Cristo. Vamos passar rapidamente para o capítulo 21 de Apocalipse. Note o que diz aqui, começando no versículo 1. Versículo 1. Agora eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo de Deus do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E ouvi uma voz alta do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está conosco, com os homens. E ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que bela imagem de Deus nos permitindo estar na presença dele. É o tabernáculo. Essa é a presença dele. Esse é o lugar dele. Ele vai estar lá. Não é como se ele estivesse apenas de passagem. Ele vai fazer parte de nós. Nós vamos ser parte da família dele ali mesmo. E ele vai habitar conosco. E Obrigado louvado a seja o todos. Senhor por isso. Por alguma razão, tem sido um estudo emocionante para mim, eu acho, para eu pensar no que é o plano de Deus para a nossa vida. Eu sou Shelley Quinn e a lição de quinta-feira é a queda de Lúcifer. Mas vamos olhar a queda de Lúcifer em contraste com a exaltação dos redimidos. Em Ezequiel 28, 11 a 17, sabe? As pessoas estão sempre me perguntando: bem, por que Deus criaria Satanás? Por que Deus criaria o mal? Ele não criou. Deus descreve que sua criação de Lúcifer, ele diz que Lúcifer tinha o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em beleza, coberto com toda pedra preciosa. E ele diz a ele, em Ezequiel 28, 13, você estava no jardim de Deus. Agora, isso é interessante. Se você olhar para Apocalipse 12 e verso 9, onde fala sobre o grande dragão, a serpente antiga, que é chamado de Diabo e Satanás, vemos que ambas essas referências colocam, sabe? As pessoas dizem, bem, como você sabe que a serpente era Satanás? É óbvio no jardim do Éden. A serpente, na verdade, Satanás possuía a serpente, usou a serpente como um meio para enganar Eva. Como diríamos, em outras palavras, coagir. Mas em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, Deus diz de Lúcifer que ele era o querubim ungido que cobre. Então, Lúcifer tinha uma posição exaltada. Ele era um dos dois quando olhamos para a Arca da Aliança e os 2 querubins cobrindo o trono. Lúcifer estava bem ali próximo ao trono de Deus e Deus disse a ele que eu o estabeleci. Você estava na montanha sagrada comigo. Então, Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, diz isso. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você, pela abundância do seu comércio. Essa palavra é tráfico, está contando mentiras. Você se encheu de violência e pecou. Portanto, expulsei você como algo profano da montanha de Deus. Agora perceba isso. Lúcifer foi expulso da montanha e vamos fazer um contraste em 1 minuto. Eu te destruí, ó querubim
querubim protetor, do meio das pedras de fogo. Seu coração se exaltou por causa da sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor, e eu te lancei ao chão. Certo. Agora, se você olhar para Ezequiel 28 e também a descrição em Isaías 14, vamos começar com o versículo 12. Aqui está outra descrição de Lúcifer. E começamos a ver o que aconteceu. Isaías 14, 12. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Lembre-se de quando Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Como você foi cortado até o chão, você que enfraqueceu as nações. Verso 13, pois você disse em seu coração, aqui está o problema de Lúcifer, ele está exaltado, ele começa a pensar, eu sei melhor que Deus, eu quero ser como Deus, ouça isso, você disse no seu coração, eu subirei aos céus, vou exaltar meu trono acima das estrelas de Deus, também me sentarei no monte da congregação, no lado mais distante do norte, subirei acima das alturas das nuvens, eu vou ser como o Altíssimo. Deus criou um ser angelical perfeito, um espírito ministrador, e ele tinha inteligência e livre arbítrio, uma posição exaltada como querubim cobridor. O que aconteceu com Satanás? O orgulho é o pecado original. Na verdade, se você pensar nisso, Satanás se tornou orgulhoso. Por favor, ouça-me. Se você algum dia se sentir como há orgulho surgindo em seu coração, como você sabe? Você começa a se comparar com outra pessoa. Bem, eu posso fazer isso tão bem quanto eles, ou faço isso melhor, ou você é especial porque vive em um determinado país, você é de uma certa raça, você é qualquer coisa, até mesmo ser um cristão. Sabe, orgulho espiritual é um paradoxo. E quanto mais nos aproximamos, se começarmos a pensar ou algo do tipo, vou te dizer uma coisa, quanto mais você se aproxima de Deus, mais percebe como Isaías percebeu, ai de mim. Mas Satanás queria a adoração que era devida apenas ao Criador, e ele liderou uma rebelião no céu. Nós vemos isso em Apocalipse 12, verso 7. Ele está tentando usurpar o poder e a autoridade de Deus. Ele achava que sabia mais do que Deus, e ele não dependia humildemente de Deus. Se a mente de Cristo está em você, leia Filipenses 2, 5 a 8. A mente de Cristo é de total humildade, e na definição da Bíblia, humilhar-se é ser totalmente dependente de Deus. E foi isso que Jesus Cristo fez. E agora, aqui, Satanás é abatido, mas em contraste, vemos os redimidos em Cristo exaltados e de pé na montanha sagrada. Apocalipse 14. João vê o Cordeiro de Deus em pé no Monte Sião com 144 mil. Este é um número simbólico, representa os redimidos na terra. Eles têm o nome do Pai escrito em suas testas e são sem engano. Eles estão sem engano. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eu amo essa imagem deles indo em círculos ao redor do trono. O céu, esta é uma cena celestial, porque temos harpas. E deixe-me dizer uma coisa, não vamos passar a eternidade tocando harpas e flutuando em nuvens. Vamos descer para a nova terra, mas os redimidos que vemos no céu estão cantando uma nova canção diante do trono e os seres viventes e os anciãos. E ninguém pode aprender essa canção, exceto os 144 mil que representam os redimidos da terra. E a Apocalipse 14:6 diz, então vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar para aqueles que habitam na terra, para todas as nações, línguas, tribos e povos. Por favor, ouça o que estou dizendo. A mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir é o evangelho eterno da salvação pela graça e justiça pela fé. Os avisos dos 3 anjos não significam nada se alguém não perceber que o que eles precisam de verdade é de um relacionamento pessoal com Jesus, se não entendem que Ele
ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo e que seu grande intercâmbio é que ele tomou nosso pecado e nos presenteia com sua justiça, então a aliança eterna se não é conhecida por eles, avisos não fazem sentido. Como? Vamos olhar para esses avisos. Apocalipse 14, 7 a 12. Primeiro, o anjo vindo com o evangelho eterno para o mundo inteiro. E então ele diz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois a hora de seu julgamento chegou, e adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. As pessoas não sabem o quanto Deus os ama e que Ele é seu Criador e os tornará justos pela fé. Eles o adoram. Por que deveriam adorar o Criador? Qual diferença faz o sábado se eles não sabem sobre a redenção? E outro anjo seguiu dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Se as pessoas não entendem que o evangelho não é salvação pelas obras, então elas não veem que a Babilônia, que fala sobre salvação pelas obras, eles não veem isso como uma falsificação. Então, um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus, que está derramado com toda a força no cálice de sua indignação. Essa mensagem só faz as pessoas pensarem: este é um Deus irado. Este é um Deus santo que se tornou homem e morreu por nós. E ele continua e diz: aqueles que recebem a marca serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro, e a fumaça de seu tormento sobe e não tem descanso dia ou noite, aqueles que adoram a besta. Então, o pensamento, a conclusão está no versículo 12, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Veja, se você souber o quanto Deus te ama, então a obediência não é legalismo. Obediência é amor. Você o ama. Ame-o porque ele te amou primeiro. Amém. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Que estudo incrível. Shelley, Pastor Johnny, Pastor James e Daniel, obrigado. Que estudo profundo. E eu sei que meu próprio coração foi convencido, agitado e reenergizado. Quero dar a cada um de vocês um momento para compartilhar um pensamento final. Tudo bem? Sim, este foi um ótimo estudo. Eu realmente gostei. Em Apocalipse 18, verso 1, outro anjo desce e a terra é iluminada com a sua glória. É a glória de Deus. E nós fomos convidados a participar deste ministério angelical de demonstrar a glória de Deus a um mundo que precisa vê-la. Amém. Amém. No livro de Apocalipse, capítulo 14, é dito muito claramente que todos nós temos um destino, um encontro, como disse Daniel, com Deus. E todos nós vamos entrar na presença de Deus e na presença do Cordeiro. Alguns de nós vão entrar nessa presença e experimentar tormento. Outros vão entrar nessa presença e experimentar a exaltação de Deus, cantando Santo, 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 com todos os anjos. E amigos, queremos que você faça parte dessa companhia que canta Santo, 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 juntando-se a esses milhares e dezenas de milhares de anjos. Amém. O que Jesus disse aos seus discípulos, ele nos diz: não deixe o seu coração se perturbar, nem tenha medo. Ele foi preparar um lugar para você e um lugar para mim. Eu te encorajo a garantir que você estará lá. Deus humilha aqueles que se exaltam, mas exalta aqueles que humildemente dependem dele. Satanás caiu do céu, ele foi expulso do monte de Deus. Estaremos no monte de Deus. Satanás foi expulso do jardim do Éden. No final, Deus vai restaurar o jardim e nós estaremos lá. Amém. Eu adoro isso. Quero terminar com este versículo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma voz alta do céu dizendo: eis o tabernáculo, a presença de Deus está com os homens e ele habitará com eles. E eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que bela imagem do Éden restaurado. Deus deseja habitar conosco, com você, com cada um de nós como seu povo. Então, a escolha é nossa. O amor nunca força. Deus simplesmente diz: você me escolherá hoje.
Convidamos você a se juntar a nós na próxima semana para o início de uma série em 2 partes, nos Salmos. A primeira parte é na próxima semana. Vamos ao Senhor e encerraremos este programa com uma oração. Pai Santo, nos achegamos a Ti em nome de Jesus, gratos pela verdade em Sua palavra, Sua promessa de que estará conosco, Sua promessa de que nos receberá e nos mudará e nos transformará na imagem de Jesus. Nos submetemos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém.